La Llorona, filme de terror sobre o fantasma da ditadura. Existe um fantasma que assombra a América Latina. Na América Central e na América do Sul, desde 1950, já ocorreram mais de 50 intervenções dos Estados Unidos. Isso faz com que diversos países tenham em comum o fato de serem marcados por ditaduras militares de direita. E, até hoje, ainda tem uma cicatriz histórica, a da impunidade. Essa ferida que o filme vai cutucar, sendo até difícil categorizar como terror, tá mais para um thriller de assombração. A Chorona é uma lenda do folclore mexicano, uma alma penada que lamenta a morte de seus filhos. Ela é geralmente mencionada como uma mulher indígena ou mestiça, amante de um colonizador ou de um nobre. Uma traição a faz afogar os filhos por vingança. Ela se arrepende, mas a tragédia está feita e a lenda parece ecoar essa maldição. No contexto colonial, a lenda da Chorona era uma história de terror que funcionava como um alerta aos povos indígenas contra a desobediência do poder colonial, assustando e subjugando os indígenas durante a noite na cidade. Na releitura moderna, na cultura popular, essa figura emblemática se tornou um símbolo da resistência indígena e das populações marginalizadas na sociedade, e tem sido reinterpretado no outro sentido, dando voz às diferentes comunidades e territórios da América. Até tem versões conflitantes. Através dessas diferentes interpretações, a Chorona torna visível uma dor antiga. Ela é defensora dos indígenas que afugem os conquistadores brancos e também é defensora dos imigrantes ilegais que atravessam a fronteira para os Estados Unidos. Nesse sentido, o subtítulo do filme, que os marqueteiros brasileiros adoram, é até que feliz. É impossível fugir do passado. O filme é de Jairo Bustamante e não é nada próximo das outras adaptações da Chorona, que são esteiras de jumpscare, e aqui ele traz uma versão mais moderna da lenda. A abordagem aqui é um suspense de ritmo lento, uma atmosfera sufocante. O verdadeiro assombro se manifesta pela memória. É o fantasma de um genocídio que não pôde ser esquecido, por seus perpetradores morrendo de velhice. A gente acompanha o ponto de vista da família, esse julgamento do general aposentado, que é acusado de participar e promover o genocídio dos povos indígenas maias. É uma história bastante familiar para a América Latina, mas vale contextualizar. Guatemala, em 1954. Os militares de direita tomaram o poder num golpe e uma contra-revolução que derrubou o presidente democraticamente eleito quando ele estava tentando promover reformas sociais e econômicas, como implementar uma reforma agrária que distribuiria terras não cultivadas para trabalhadores sem terra. Isso prejudicava diretamente o monopólio da multinacional norte-americana United Fruit Company, e esse foi um dos primeiros de muitos golpes promovidos pela CIA na América Latina. No fim da década de 70, com a descoberta de reservas de petróleo no norte da Guatemala, o governo intensificou o que já era um verdadeiro genocídio indígena. Em 96, já havia deixado mais de 200 mil mortos e cerca de 45 mil desaparecidos. Isso em 36 anos de massacre promovido pelos militares no poder. Então, nessas tensões que o filme trabalha, somos defrontados pelo choque de gerações e de classes. Os indígenas empregados na mansão do general servem a ele e sua família, subjugados aos privilégios herdados dessa anistia generalizada. O filme se passa majoritariamente em espanhol, enquanto o dialeto indígena precisa ser traduzido pela personagem da Valeriana, que cuida da família e da casa. A direção opta por abrir com uma oração católica, chorada e de um tom perturbador. Enquadra essa família em ruínas, da perspectiva da esposa, da filha e da neta, esse choque de gerações, há uma desconstrução do cinismo até o pavor total, que transmite o verdadeiro peso dessas tragédias que foram intencionalmente esquecidas. Quantas mulheres indígenas denunciam em detalhes as atrocidades que sofreram na mão dos militares que invadiam seus vilarejos, o general, em uma rima poética do roteiro, sofre de Alzheimer e tem uma paranoia anticomunista que coloca a própria família dele em perigo. O filme também fez um ótimo trabalho com esse sound design, tendo como elemento marcante esse choro desesperado dessa mãe, mas também a revolta dos estudantes e movimentos populares que cercam essa casa em um protesto que constrói uma tensão para pessoas que estão do lado de dentro. Eles cantam essas músicas tradicionais que são um lamento, essa opinião popular que se manifesta num mar de rosto, nessas gritos de ordem, gritos de guerra, que enaltece as memórias das vítimas. É justamente o foco nesse passado histórico, factual, desde a colonização e aprofundado nas ditaduras militares por toda a América, que o terror em A Chorona, É Impossível Fugir do Passado, assume uma forma sobrenatural vingativa. Com a verdade evidente, a Chorona tem o papel de cobrar essa dívida histórica, considerando inadmissível uma anistia que deixa impune os principais culpados por tamanha atrocidade. Dizem que em becos ou florestas, nas noites mais quietas, ainda é possível ouvir uma mãe chorando pelo assassinato de seus filhos. Quando seu choro já estiver distante, quase sendo esquecido, em silêncio, pode ser a Chorona atribuindo a responsabilidade que a lei não fez questão de cobrar, ou deixou que torturadores e abusadores morressem de velhice.